Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nessa tarde é motivo de grande alegria de poder estar com os irmãos, mais uma tarde cultuando ao Senhor. Nessa tarde, desde já eu gostaria de agradecer ao pastor Adilei Moreira pela oportunidade e também pela confiança que me foi concedida nessa tarde. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 3. Aleluias. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 3 em diante. Aliás, do verso 3, depois vamos ter o 9, do 12 ao 17. Aleluias. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Vamos lá para o 9, que diz assim: se algum mal sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós se apresentaremos diante desta casa e diante, pois o teu nome nessa casa está, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e os livrarás. No 12, que diz assim: Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos que faremos, porém, os nossos olhos estão perante em ti, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. E então o Espírito do Senhor veio à congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita, dos filhos da casa de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido todo o Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, não vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, és que sobem pela ladeira de Ziz, e acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, Judá. E Jerusalém não tem mais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou em rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor, o adorando. E vamos lá para o 30, que diz assim: e o reino de Josafá ficou quieto, e o Deus lhe deu o repouso em redor. Eu gostaria que você se sentasse. Eu vou colocar o nome, basicamente, o nome dessa mensagem é Repousando em Tempos de Guerras. Aleluias. Para quem não conhece, o rei Josafá, ele é aquele que vai suceder seu pai Asa. Desde muito novo, ele acompanhava o seu pai. E todo mundo já conhece a história do rei Asa. Para quem é leitor da palavra do Senhor, sabe que o povo de Deus, ele passou a ser governado por 3 períodos.
O primeiro período era teocrático, e esse teocrático era Deus que governava. Quando morre Moisés e Josué, o povo passa a ser governado por juízes. E então ali o profeta Samuel, ele está liderando o povo, mas o povo está insatisfeito. Então ele pede um rei, e esse rei ele é pedido, e Saul é consagrado como rei. E dentre outros, ali por diante, a nação de Israel, eles passam a ser governado por reis. Dentre eles existe um rei chamado Zedequias, e esse rei Zedequias, ele foi considerado alguém que foi reto aos olhos do Senhor. E também a gente vai falar um pouco agora da história do rei Josafá. Josafá foi um jovem que, após a morte de seu pai, ele passa a reinar sobre a região do sul. Então a gente sabe que Josafá, ele passa a começar uma espécie de avivamento. Ele começa a trazer de novo a adoração ao Deus de Israel. Ele passa a trazer a sacrifícios, a adoração a Deus do seu pai. E então a gente vai perceber então que ele começa a tirar resquício de idolatria. Ele vai trazer a adoração ao seu Deus. Ele passa a adorar, e não somente a adorar, ele passa a trazer o ensino da palavra de Deus. Ele traz o povo para a adoração. E a Bíblia vem dizer que este povo nunca houve, e nem o dos outros reis teve, como o que aconteceu no dia de Josafá. Só que Josafá também vai ter um grande defeito. De vez em quando Josafá fazia certas alianças que não agradavam aos olhos do Senhor. E aqui eu já abro um parêntese, que o crente em Cristo Jesus, ele já não pode fazer aliança. Ou ele é de Deus, ou ele é das trevas. Ou ele serve a Jesus de Nazaré, ou ele serve ao Deus Mamon. Então, nesse período a gente sabe que a igreja, como luz do mundo, ela precisa ser espelho para a sociedade. E então Deus usa um profeta, e ele vem repreender a Josafá. E nessa repreensão, Josafá se arrepende, ele volta de novo ao primeiro amor. E até então estava indo tudo bem, estava indo tudo ok. Aleluias. Estava indo tudo bem. Você já viveu esse momento? Esse momento parece que está tudo indo tudo legal, até que chega aquele telefonema, até que chega aquela mensagem que você passa a ter medo. E neste momento eu te convido para entrar na história. Chega uma notícia, Rei Josafá, a gente está cercado. Não tem para onde fugir. É interessante que o inimigo, ele tem uma facilidade de unir forças para contra-atacar, enquanto o povo de Deus tem a dificuldade de se unir para contra-atacar o adversário. Você já parou para pensar que esse adversário, ele tem uma capacidade, eles vão cercar. É interessante que ele vem por uma rota que não é comum. Ele queria pegar o povo de Israel despreparado, mas mal sabem eles que Israel é a menina dos olhos de Deus. E é aqui que nós vamos ver, é que o medo bate na casa de Josafá.
Vocês já ouviram aquele ditado que o medo, ele faz você perder guerra sem antes entrar na batalha? Vocês já ouviram também aquela outra frase que o lutador, pelo medo, ele joga a toalha antes de lutar? Só que não, Josafá foi diferente. Ele foi buscar força, aquele que tem a força. Ele foi buscar a força, aquele que pertence todo o poder, aquele que firmou a terra, aquele que tem todo o poder, aquele que colocou cada detalhe, aquele que criou o universo, aquele que formou eu e você, aquele que fez a promessa a Abraão. Ele foi buscar forças. A pergunta que eu faço é hoje, para mim e para você: quem você tem buscado força nos dias difíceis? Você tem buscado força em pessoas que não podem te ajudar? Ou você tem buscado força em Deus? Aquele que pode te proteger? É aquele que pode fazer coisas extraordinárias. Aleluias. E dentro desse período, desse tempo, o rei Josafá, ele propôs em buscar ao Senhor. E ao buscar ao Senhor, ele começa a orar. E aqui eu glorifico a Deus pelos seguintes pontos. É que aqui a gente percebe quem é de guerra e quem é de festa. Você percebe quem é de guerra e quem é de festa? Vamos orar. O irmãozinho fala: não dá, porque o meu cachorro está sem beber água em casa. Tu percebe quem é de festa e quem é de guerra? É aquele momento que a gente convida. Vamos orar. E o irmão: não, eu vou comprar uma roupa lá na frente. E aqui esse povo, eu glorifico a Deus, que esse povo, ele disponibiliza a jejuar, a orar, a buscar o Senhor em tempos de guerra. E esse povo se conscientiza que o tempo, agora o grito de Israel é: o tempo é de guerra, o tempo é de guerra, não é mais tempo de paz. E esse povo começa a buscar o Senhor. E aleluia por isso. E então no capítulo 12, ele fala: ah, Deus, porventura não o julgarás, porque a nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. É que Josafá, ele percebe que a oração ainda é a chave que abre porta. A oração ainda é uma chave preciosíssima. Quem não lembra, é que quando Zedequias estava prestes à morte, ele ora a Deus. E Deus faz uma coisa extraordinária. Deus retrocede 10 degraus. Ou seja, a oração ainda é uma ferramenta que é indispensável para o nosso tempo. E quando não tem caminho, Deus vem saltando sobre os montes. Se não tiver caminho, se for preciso, Ele abre caminho. E quando não há esperança, Ele dá esperança ainda. E quando o médico ele já assinou, deu carimbo, já deu o teste de óbito, Deus ainda pode mudar um pouco do som, por gentileza. É que minha voz não é tão forte. Aleluias. É que Josafá, ele tem algo bonito nele. É que ele
ainda dá voz a profetas de Deus. E a gente está vivendo em um tempo onde uma geração, por falta de discernimento e sabedoria, está se levando a mal, a pior. E eu glorifico a Deus que essa geração que está vivendo no dia de Israel, no tempo que eles estão vivendo, eles dão ouvido à voz de Deus. E você e eu, será que nós estamos dando ouvido às profecias que estão sendo ditas no tempo presente? Será que nós estamos dando ouvido? Aleluias. E o que a gente percebe é que esse povo, ele se disponibiliza a orar, e a orar, e a orar. Aleluias. E ele vem dizer assim, no versículo 15: E disse Jaziel: Dai ouvido todo Judá, vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, lhe dará ouvido o que o Senhor tem falado para eles. Eles dão ouvido ao profeta e à grande multidão que está vindo. O laço que estava sendo armado contra Israel, ele é desfeito. E hoje eu vim nessa tarde como um profeta de Deus para a tua vida, é que nenhuma arma forjada contra o teu ministério, contra a tua casa, contra a tua família vai prosperar. Que é aquela causa que está na justiça, aquela causa que está nos médicos, aquela causa que é quase impossível para você resolver, Deus está falando nessa tarde. Ela não é tua, descansa, é tempo de descansar. Não perde o teu sono, somente descansa. Nesse tempo, Deus vai dar a resposta no tempo certo. Então é descansar. A palavra é descansando em tempos de guerra. Então descansa. E é interessante que no versículo 16 diz assim: E amanhã descereis contra eles, eis os que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, dentro do deserto de Jericó. É interessante que tem pessoas que quando recebem a promessa, a ordem do Senhor é descer. O que é que o povo vai... Às vezes a gente tem uma incerteza. Se a ordem é para descer, então desce. Se a ordem é para ir, então é para ir, não é para parar. Se a ordem é para continuar pregando, é para continuar pregando. Tá difícil, mas Deus está na frente. Se a ordem é para continuar cantando, é para cantar. Se a ordem é para continuar regendo, é para continuar regendo. Se a ordem é para continuar fazendo a obra, é para continuar, não é para parar, não é para olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para... Então é para continuar. Aleluias. E no versículo 17 diz assim: E nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. O Judá e Jerusalém não temais, e nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. A palavra, quando ela é liberada, a gente tem mania de: será mesmo que vai acontecer? Talvez você até mesmo jogou em um currículo, muitas das vezes a gente colocou: será que vou chamar?
Será que eu vou ser chamado? Será que eu vou ser promovido? Será que aquela causa ela já está ganha? Que Deus está falando, é eu que vou fazer. Tira a tua mão desse negócio que tu já entregou nas minhas mãos. Então deixa eu trabalhar do meu jeito, do meu tempo eu vou fazer. Para de ficar se questionando. É tempo de confiar no Senhor. Aleluias. E no versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E aqui a gente percebe que ele e todo o povo de Judá, eles prostram-se diante do Senhor. E a Bíblia ela já é bem clara: humilhai-vos perante a mão do Senhor, e no seu tempo ele vos exaltará. Tem gente que usa, esse versículo para dizer: eu fui humilhado porque Deus vai te castigar, vai usar isso, vai usar aquilo. Não, irmão. Tu tem que te humilhar perante o Senhor. Tu não vai abrir a boca para falar nada. Tu tem que ficar na tua, porque é Deus que vai fazer. Para de querer colocar a mão aonde Deus está trabalhando. Às vezes tu quer usar pela tua força, mas não é pela tua força. Para de usar achando que é alguém. É eu que faço, é Deus que está fazendo. Assim diz o Senhor para a tua vida: tira a tua mão. Tira a tua mão. Sabe por que eu ainda não trabalhei? É porque tu tem colocado a tua mão que não era para te colocar. Deixa eu trabalhar naquele lugar. Deixa eu trabalhar. É eu que estou trabalhando. No momento certo eu vou dar a vitória. E o que a gente passa a entender a partir do verso 19: e levantaram-se os levitas, os filhos do coatitas e os filhos dos coraitas, e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, com voz alta. É interessante que o povo de Deus, às vezes o próprio adversário, ele não entende cabeça de crente. Porque o crente pode estar passando pela luta que for, mas você vai ver um crente com um sorriso no rosto. Tu vai ver o crente em plena 6:30 se arrumando para vir para o culto. É por isso que o diabo se levanta todos os dias contra o teu ministério. É porque ele não entende o que tem dentro de você. Ele não sabe o que deu, para onde Deus te chamou. Ele não sabe ainda a existência do que ele preparou para você. Ele fica furioso para o crente que continua adorando em tempos de crise. Ele fica furioso ainda quando ele vê um crente que não está faltando tudo. A geladeira está vazia, o marido não serve a Deus, o filho está nas drogas, o irmão está afundado no álcool. Ele não entende porque você vem adorar. É por isso que ele se levanta. Mas e hoje, nessa tarde, eu vim como profeta de Deus, que esse adversário hoje vai ter que cair. Esse adversário vai bater em retirada da tua casa, do teu ministério. Aquilo que vem te atrapalhando, Deus vai dar a vitória. Deus está tirando todo o embaraço. Aleluias. E é interessante que a partir do verso 24, ele vai dizer assim: entretanto chegou Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a grande multidão, que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Como eu já falei, nenhuma arma forjada contra o ministério da tua casa vai prosperar,
Porque é Deus, foi Deus que liberou uma palavra sobre o teu ministério, sobre a tua vida, e nenhum deles, dos teus inimigos, vai ficar de pé. Enquanto o teu joelho estiver no chão, nenhum dos teus adversários vai sobreviver nessa batalha. E você vai descansar em tempos de paz. Aleluias. E para encerrar nesse momento, eu gostaria de louvar o hino de 577, aleluias. Esse é um hino que vem falar sobre acerca desse mesmo tema, que é o hino, se você que pode, lá o hino 577, você que pode me ajudar, eu amo esse hino. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, quando tu... Mais uma vez esse refrão aqui, por gentileza. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Aleluia. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, quando tudo deixou
deixar no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixar. Gostaria de agradecer a oportunidade, que vocês fiquem com essa palavra. Que para o tempo de crise, para o tempo de batalhas, tempos difíceis, tempos trabalhosos, ore, nunca deixe de orar, nunca deixe de parar de orar, mesmo que esteja tudo difícil, o céu pode estar fechado, mas continue orando, mesmo que esteja tudo em silêncio. É no silêncio que Deus trabalha. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.